Fala galera, vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre a vitória do São Paulo, né? O time do Carpini consegue vencer, gol do André Silva e gol do Caleri, 2-0. A equipe do São Paulo soma 3 pontinhos importantes. São Paulo nesse momento está na segunda colocação do grupo. Essa vitória dá muita confiança ao time do São Paulo e também traz um pouco mais de tranquilidade para o trabalho do Thiago Carpini, que estava tendo muita pressão por não ter vencido na estreia da Libertadores. Galera, deixa nos comentários o que vocês acharam da vitória do São Paulo e vamos acompanhar aqui a imprensa falando tudo sobre o jogo do São Paulo no estádio do Morumbi. Dentro daquilo que ele vinha utilizando, trocar nomes, tá bom, não joga o Lucas, entra outro jogador aqui, entra do lado direito. Foi difícil, porque o time buscou cada vez mais o lado direito, o tempo foi passando o lado direito. E o lado esquerdo do Michel Araújo era um lado assim, morto. E nem para inversão de bola, porque você trabalha preferencialmente de um lado, você pode usar a inversão. A inversão é uma arma poderosa. Tendo o Rames, mais ainda. É um cara que faz um passe de 30 metros na boa. Mas isso não aconteceu. Então, contra uma equipe que tinha perdido para todos os adversários, tinha, na verdade, não vencido nenhum jogo, esse é o 9º jogo do Cobresal sem vitória no ano, e é o 9º jogo em que ele leva gol. E com uma baita dificuldade do São Paulo. Imagina o São Paulo passa com 0-0, pela primeira vez o Cobresal fica sem tomar gol. E o Cobresal começou a se soltar em dado momento no finalzinho. Tempo. O Rafael apareceu. Quando o Carpini tira o Pablo Maia, ele coloca mais um atacante. Isso. Ele começa a encontrar oportunidade e entender o ambiente que de repente dá para fazer um gol. O Gustavo Huertas. Mas é uma equipe frágil. É uma equipe que cria seus próprios problemas no Cobresal, isso é nítido, mas o São Paulo conseguiu se enroscar por tudo que vem acontecendo nesses últimos jogos. Vamos ver se o placar tem o poder de soltar um pouquinho a equipe. Mas eu acho difícil, porém, o André Silva é uma solução que deveria permanecer na equipe. Mesmo com o Caleri, é possível pensar em jogar com os dois. Já que vai estar mexendo no sistema, que tem os dois do São Paulo, porque acho que vai potencializar o jogo do Caleri, visto que no gol é Caleri e André. Mas é difícil, porque aquilo que São Paulo tinha, Rato e Lucas Moura, ele tem que redefinir os lados do campo e isso não foi bom. Então, São Paulo com problemas, mas pelo menos ganhou e saiu da última colocação do grupo. Sim. Vitor Benner agora com o cabelo penteadinho, tá? Chegou a hora dele. Passou o gel. E agora vai falar com a gente direto do Morumbi as suas impressões dessa vitória do São Paulo, Birner. Pontos positivos e pontos negativos desse jogo e muita gente na hora do 0-0 já falando, eu acho que o Carpini não passa de hoje, hein? Mas acho que ganhou sobrevida, hein, Birner? Tudo bem, William? Boa noite a você. Boa noite ao professor Calçade, ao Jean, ao André. Você pode se preparar porque eu vou acionar o compliance depois desse bullying de abertura. Né? Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Você me perguntou sobre pontos positivos e negativos. Ponto negativo é a atuação do São Paulo coletiva, né? Um time com pouquíssimas ideias, pouquíssimas associações. Um time que, ao perder a bola, a partir de um certo momento, 25 minutos mais ou menos do primeiro tempo, quando não conseguia fazer a pressão, deixava muito espaço e o jogo se tornou difícil porque o São Paulo dificultou. O que o São Paulo teve hoje aqui no Morumbi foi um treino. Na verdade, quando você olha o potencial do adversário, um time incapaz de criar qualquer tipo de jogada em contra-ataque, em cruzamento, qualquer coisa. E como você disse, William, no segundo tempo ainda ameaçou o São Paulo em dado momento, quando a equipe de São Paulo ficava claramente nervosa. Positivo, eu vou destacar algumas coisinhas. Primeiro o André, porque Obrigado. Eu sei que o Rames participou de ambos os gols e aí acho que tem uma questão do comportamento, porque a gente tinha uma ENG, para quem não sabe, uma câmera aqui, só no Rames. Vamos fazer reportagens provavelmente sobre isso. E eu perguntava aqui aos colegas de equipe se já havia sido mais fácil em algum momento da carreira deles, todos muito experientes, todos acostumados com esse tipo de serviço, acompanhar um jogador. Eles falaram, nunca foi. Porque o jogador não se movimenta, o jogador fica o tempo inteiro parado. Como disse o Calçade, se ele acertar um lançamento com mais qualidade que os outros jogadores de 30 metros dali em diante, ele precisa ter para quem lançar. E o time do São Paulo não faz uma movimentação que proporciona isso, contra uma equipe, repito, fraca, realmente fraca, que não marcou
muito bem. Então a atuação do André, até me chama atenção quando ele faz o pivô no lance do gol, né, do primeiro gol, e faz o gol no final. Quando o árbitro ia confirmar o gol, ele de joelhos. Quer dizer, o nível de entrega aqui é exatamente um contraponto ao jogador tecnicamente melhor, que é o Rames. O São Paulo teve dificuldade só por causa do Rames? Não. Repito, São Paulo é um deserto de ideias. São Paulo coletivamente tem problemas. E se a atuação de hoje servir para alguma referência de futuro, o São Paulo está em segundo lugar, vai na próxima rodada enfrentar o Barcelona de Guayaquil, que tem um ponto a mais, vai jogar em Guayaquil, e o São Paulo se coloca de novo na luta por uma vaga à próxima fase, e se classificando, ganha tempo para tentar se arrumar. Birner, vou trocando com a mesa aqui também, vou te acionando, mas se você quiser interromper, fica à vontade, tá? Por favor. É impressionante, né, Jean? Como Obrigado. assim? O São Paulo com dificuldades nas associações e como o São Paulo chega ao ataque de uma maneira até meio desorganizada. O primeiro gol é uma prova disso, né? É aquela coisa do abafa ali e tal, e a coisa acaba dando certo. Dá para perceber, o Birner falou, né? Coletivamente, né? Como é um time, não quero falar mal treinado, mas é um time que tem dificuldades de às vezes fazer uma triangulação, de troca de passes e tudo. Parece que vai muito no embalo, assim, meio sem padrão. Boa noite, William, boa noite, companheiros. Eu acho que sim, eu acho que é importante só a gente ressaltar, como o Calçade ressaltou, a ausência de duas peças fundamentais, 3 até, mas acho que ofensivamente falando, para o que o São Paulo precisava hoje, muito mais o Lucas e o Wellington Rato, que são jogadores importantes, claro, com graus de diferença de importância, mas também isso, evidentemente, colabora para que o time tenha menos esse padrão de jogo, essa maneira de jogar e esse entrosamento do que teria com os dois em campo. Acho que esse é um primeiro ponto que precisa ser levado em consideração. Se você pegar os melhores momentos, se você juntar todas as chances que o São Paulo criou, você vai de fato encontrar muita chance. Sim. O São Paulo finalizou 26 vezes, 8 delas foram no gol, teve bola na trave, teve boas defesas do goleiro adversário, mas aí não tem jeito, assim, aí entra o nível do adversário. A gente pode até depois fazer um paralelo com o Internacional. Sim, que também, nossa também, senhora. você vai pegar as estatísticas e você fala, que maravilha, 500 chances. Hein, só que aí, assim, a gente não pode ignorar o nível do adversário. Não dá para ignorar o nível do adversário. Nunca dá. É um adversário muito fraco, muito fraco. Então, assim, é óbvio que, ainda mais com esse roteiro, acho que se o São Paulo tivesse feito um gol, como o Flamengo fez, por exemplo, no início da partida, e não tivesse sofrido, porque ao fazer um gol no início da partida contra equipes tão fracas, e a gente tem essas equipes muito fracas na Libertadores também, eu acho que de cara você já tira um peso, você já tira uma pressão, você já tira uma tensão de será possível que eu não vou conseguir um resultado contra um time tão fraco como esse? Acho que até isso de alguma maneira se aplica ao Flamengo, que também criou muita chance contra o Palestino, mas fez o gol no começo, né, o belíssimo gol do Pedro, e ali você já está tranquilo, porque você sabe que dificilmente você vai tomar um gol. Ok, tanto um quanto o outro tiveram ali as suas chances dos adversários. O São Paulo teve essa chance lá para os 27, 28 minutos do segundo tempo. O São Paulo teve não, né? O Cobressal teve e o Rafael fez uma estupenda defesa. É bom só ressaltar a participação do goleiro, porque às vezes em jogos como esse é mais difícil do cara tá ligado, tá quente, ele tá fora do jogo a partida inteira. E aí ele tem que fazer uma defesa como a que ele fez aos 28, então é complicado. Agora, é claro que tem uma série de problemas, eu discuto até, e eu sei, não sou daqueles que reclama dos 3 zagueiros como se jogar com 3 zagueiros fosse um sistema defensivo. Não é, porque depende de como você vai atacar, por onde você vai atacar. Mas tem coisas pertinentes a falar sobre isso hoje. Porque eu acho que assim, especificamente no jogo de hoje era um jogo em que o São Paulo não carecia e não careceu de muitos jogadores na sua fase defensiva. Então, os 3 zagueiros, você abrindo mão de um jogador a mais que fosse pelo lado do campo, que fosse centralizado com uma capacidade criativa maior, de fazer uma jogada diferente, de encontrar um passe diferente, de no 1 contra 1 criar uma oportunidade, e os zagueiros não fazem isso. Sim. Eles têm outras possibilidades, bolas pelo alto e tudo mais, mas evidentemente eles têm um poderio ofensivo menor. Num jogo como o de hoje, eu acho que não fazia sentido, de fato, a escalação de 3 zagueiros por tanto tempo durante a
partida, até porque, o Calçade falou dos alas, não estamos falando de 2 alas absolutamente indiscutíveis. Longe disso. Então, longe disso. Eu discuto também para começar essa escolha do Carpini durante o jogo todo, não de início, mas durante o jogo todo. Pode falar, que foi. Tudo bem, William? Boa noite, Birner, boa noite, Jean, Calçade, uma ótima noite, ótimo dia amanhã a todos. O jogo de hoje foi disputado naquele contexto tão próprio do futebol brasileiro, que é a situação em que os jogadores precisam salvar o treinador. Né? Então, durante todo o dia, o que se falava é, cai hoje? Pergunta do dia era essa. Porque pouco se podia imaginar que o São Paulo perderia o jogo de hoje. Mas um empate aconteceu até relativamente tarde no segundo tempo. Sim. Era o resultado que estava se materializando. Uma vitória jogando mal. E aí, talvez até com uma vitória jogando mal, a paciência se esgotasse, a arquibancada determinasse para as pessoas que tomam decisões no São Paulo, e elas não são diferentes das outras pessoas que tomam decisões nos outros clubes grandes brasileiros, com raríssimas exceções, quando a arquibancada se volta contra o treinador, as mídias sociais acompanham, e as pessoas que tomam decisão terceirizam essa obrigação justamente para esses movimentos, esses fenômenos. O Rogério Ceni caiu numa vitória. Pois é. De 2-0. Então, quando isso acontece é porque o treinador já entrou no chamado portal de transferências. Ele entrou já. Ele está só aguardando a outra porta se abrir para ele sair. Mas ele já entrou. O Carpini já entrou no portal de transferências. O time pode salvá-lo? Talvez. Acho que a diretoria do São Paulo agora se encontra numa situação em que o São Paulo venceu por 2-0, não fez uma boa partida, mas se for tomada a decisão de mandar o treinador embora após uma vitória, isso vai ter que ser explicado. Por outro lado, me parece que é uma questão de tempo, porque a única chance dele permanecer é o São Paulo continuar vencendo, ainda que não jogando bem, como fez hoje. E se isso acontecer, o São Paulo vai ganhar todos os campeonatos que estiverem no seu calendário. Nunca mais vai perder um ponto. Né? É absolutamente irreal. Agora, eu tenho muita dificuldade, tenho resistência, na realidade, a questionar escalações de treinadores e questionar substituições feitas por esses treinadores, por causa da diferença de informação que nós temos e que esses profissionais têm a respeito dos times deles, os times são deles. Eles é que treinam esses jogadores e trabalham e conversam com esses jogadores diariamente. Então, a chance de sermos equivocados ou injustos é enorme. E nós seremos equivocados e, infelizmente, seremos injustos, mas não de propósito. Claro. Às vezes, porque acontece. São as nossas impressões, nossa leitura. Porém, assim como o Jean, eu peço licença para discutir a escalação de 3 zagueiros hoje, basicamente porque o São Paulo não tem 3 zagueiros de boa saída de bola. Na escalação de hoje, isso se comprovava. Um dos 3 zagueiros tem bom trato para sair com a bola. E aí você fica sem argumentos para utilizar esse expediente. As substituições, pelo menos uma delas, eu também gostaria de conversar a respeito, que é a saída do Pablo Maia para a entrada do Galopo. Porque o que o São Paulo precisava naquela situação, me pareceu que ele apenas colocou mais um atacante. O que o São Paulo precisava naquela situação era continuar pressionando, continuar desarmando, roubar a bola. Porque se os seus movimentos de ataque criados pela sua capacidade ofensiva não estão funcionando numa determinada noite, você pode aproveitar uma bola roubada perto da área, de acordo com o Jürgen Klopp, que me parece entender um pouco de futebol, né? O melhor meia que existe é o desarme próximo da área do adversário. E o São Paulo perdeu o Pablo Maia, que é um jogador que não fazia uma grande noite, mas nessa pressão normalmente faz um bom trabalho, para colocar um jogador que não ajuda nesse tipo de atividade. Eu não estou fazendo uma crítica ao Galopo, mas ele não é o cara para esse tipo de papel. No final, as coisas aconteceram. O São Paulo venceu, o primeiro gol foi choradíssimo, como o Calçade disse na transmissão, simbolizando como foi a noite do São Paulo também. E depois, o segundo gol foi de uma jogada trabalhada, uma jogada bonita, inclusive. Mas eu agora me pergunto se a vitória conquistada desse jeito será capaz de, pelo menos, manter o Carpini dentro do portal de transferências. Porque se ele sair, me parece que vai ser pela porta que o devolve ao mercado e não pela porta que o São Paulo abre, se quiser. Boa reflexão. Vamos falar sobre...
Galera, eu também acho, hein, a situação do Carpini, assim, mesmo vencendo, ainda não é boa, né? Eu acho que o Carpini ainda tem pressão para poder sair do time do São Paulo. Eu acredito que se ele não tiver sucesso nesse início de Campeonato Brasileiro, eu acredito que a diretoria vai demitir o Thiago Carpini. São Paulo não tem um jogo, não tem um padrão. O time do São Paulo tem time, tem jogadores para poder apresentar um futebol muito melhor. Infelizmente, o Carpini não consegue oferecer o que o São Paulo precisa. O São Paulo é muito grande ainda para o Carpini, entendeu? Não está conseguindo segurar a pressão, não está conseguindo fazer um bom trabalho, entendeu? Pelo menos o mínimo ali para a gente ver a evolução do São Paulo e não dá para ver. E hoje o São Paulo pegou uma equipe muito fraca, muito fragilizada e venceu um jogo, na minha opinião, que é muito fácil para o São Paulo, né? E a situação tá bem complicada, né? A gente vai ver até onde o São Paulo vai levar a situação do Thiago Carpini, se o São Paulo já tá especulando em trazer um novo treinador ou se vai insistir com o Thiago Carpini. Isso daí a gente não tem certeza ainda, se o São Paulo vai segurar o Carpini por mais tempo ou se já vai demitir logo agora no início do Campeonato Brasileiro. São Paulo, se for demitir, tem que demitir logo. Não espero o São Paulo ser desclassificado da Libertadores. Apesar que eu acho também, se vir um treinador novo, vai ser difícil ele conseguir fazer esse time embalar assim logo de cara, né? Então, assim, fica meio complicado você demitir um treinador. Mas o São Paulo não tá evoluindo. E eu acho que o São Paulo precisa, assim, pensar, né, nessa possibilidade de uma troca de treinador com um pouco mais de casca para poder fazer esse time do São Paulo evoluir o que o São Paulo pode evoluir. Né? Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês, se vocês acham que o Carpini tem que permanecer no São Paulo. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Não esqueça também de deixar seu like, inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.